Boa tarde, meus queridos amigos. Hoje, quinta-feira, são 16 horas, horário do nosso Evangelho no Lar. Este encontro de amigos encarnados e desencarnados pode ser feito em nosso lar, num dia e horário escolhido, momento em que faremos uma prece inicial, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser escolhida ou acaso, e uma prece final, após um comentário da leitura. Este momento nos une intimamente a estes amigos que tanto prezam pela nossa evolução. Então, meus amigos, começando agora o nosso Evangelho, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, e aos mentores da Casa de Fabiano de Cristo, pedindo a orientação para que tenhamos, em sintonia com estes amigos, as melhores ações, os melhores pensamentos, as melhores atitudes em relação a nós mesmos e aos nossos irmãos. Faremos hoje a leitura do capítulo 10 do Evangelho. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes os homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que o perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência,
mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nestas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre simpatia das pessoas imparciais. Então, meus amigos, quem de nós nunca foi o ofensor? Quem de nós nunca se comportou na maneira de haver necessidade ou necessitar do perdão? Nosso orgulho, muitas vezes, nos coloca em situações bastante adversas. Por vezes, nos sentimos humilhados, nos sentimos, de certa forma, sempre instigados a devolver ao outro as faltas que nos foram cometidas, ou aquelas faltas que nós entendemos que nos foram cometidas. Porém, meus amigos, se nós olharmos o quanto os nossos amigos, por vezes, nos dizem coisas que estão fazendo mal para eles, quantas vezes somos apenas o depositário dessas angústias, dessas necessidades de desabafo. Quando nos é trazido com palavras não tão que às vezes nos causam angústia ou ressentimento, que a gente possa calar o nosso pensamento, elevá-lo a essa espiritualidade amiga e entender que esta pessoa provavelmente está passando por uma situação bem difícil, bem adversa ao nosso conhecimento e que certamente apenas nos viu como alguém que poderia acolher a sua dor, ouvindo a sua reclamação ou entendendo a sua atitude. Que nós tenhamos a benevolência, que nós tenhamos a calmaria que Jesus tanto nos fala, que Jesus tanto nos ensina, e que a gente possa, então, orar por esta pessoa, trazer o nosso coração tranquilo, porque se nós não conseguimos entender a ofensa, é porque ela não parte de nós ou não é para nós, que a gente possa, então, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento e pedir a Jesus que nos dê o melhor direcionamento da palavra. Certamente, assim, a pessoa que nos ofendeu ou que nos disse coisas que nos magoou, nós conseguiríamos entender a dor pela qual está passando, ou o momento pela qual está passando. E deixando que isso tudo passe no tempo de Deus, nos voltaremos. E certamente esta pessoa há de nos entender também o silêncio. Que a gente possa recorrer a todos os ensinamentos que a doutrina nos dá e que sejamos luzes no caminho de quem precisa. Sendo assim, meus irmãos, elevemos o nosso pensamento e que possamos pedir a Deus toda a tranquilidade e que os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa realmente façam eco no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque aí estamos encarnados na Terra, cheio de questões ainda a serem resolvidas por nós
e pelos nossos irmãos, e que nós possamos não nos ater a simples questões que não nos levarão, que não nos farão nem bem e não nos farão melhorar como pessoas, como espíritos em evolução. Que assim seja.